Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos à capital federal agora, Brasília, para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Então vamos aos assuntos desta sexta-feira. Vamos lá, Alexandre. Hoje falando quase que exclusivamente de Supremo Tribunal Federal, porque tem muita coisa importante saindo de lá. Ontem o plenário confirmou uma decisão que já havia sido tomada em turma e anulou as condenações do ex-presidente Lula por 8-3. 8 ministros favoráveis à anulação, 3 contrários. A maioria entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para fazer o julgamento dos inquéritos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo, disse que em vários casos semelhantes, envolvendo outros réus da Lava Jato, o Supremo já tinha tomado a mesma decisão de declarar a 13ª Vara de Curitiba incompetente para aquele julgamento e que não poderia agir agora de maneira diferente porque o nome da capa do processo era o do ex-presidente Lula. Para Nunes Marques, os fatos descritos nas denúncias contra Lula possuem conexão com desvio de dinheiro na Petrobras e, portanto, deveriam sim ter sido julgadas como foram lá em Curitiba. Nós separamos aqui um trecho dos argumentos utilizados por cada um deles. A denúncia não atribui específica e expressamente ao paciente uma relação de causa e efeito entre sua atuação como presidente da República e determinada contratação pelo grupo OAS com a Petrobras, em decorrência da qual se tem acertado o pagamento da vantagem indevida. Porque está claro que foi a investigação dos primeiros crimes, os ajustes entre as construtoras e agentes da Petrobras, que coletou provas que levaram ao conhecimento da segunda onda de crimes, não como achado fortuito, mas sim como desdobramento natural da compreensão mais ampla do esquema criminoso. Bom, nós procuramos a defesa do ex-presidente Lula, que em nota disse que ontem o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica que restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do nosso país. Então, Alexandre, a maioria dos ministros entende que não era em Curitiba, que as denúncias contra o ex-presidente Lula tinham de ser julgadas por outras varas e não pela Força-Tarefa de Curitiba, depois pela 13ª Vara do ex-juiz Sérgio Moro. Qual argumento mais te convence desses apresentados no resumo que nós mostramos? O ministro Nunes Marques, o ministro Fachin? Pois é, fica difícil imaginar que os favores imobiliários de empreiteiras que tiveram negócio com a Petrobras, que esses favores não têm nada a ver com os negócios com a Petrobras, né? Porque a Petrobras, o lugar de julgar os casos conexos da Petrobras é lá em Curitiba. Então, agora, por coincidência, né, esses 3 votos contrários foram votos exatamente de extremos. Foi o presidente do Supremo, foi o mais antigo ministro do Supremo e foi o mais novo ministro do Supremo, Fux, Marco Aurélio e Nunes Marques. Mas o Supremo, a Constituição diz que o tribunal político é lá no Senado, mas o Supremo está se tornando um tribunal político. Eu acho que foi uma decisão política, né, em que se anulou 2 processos pelos simples fatos que ele tinham placa de Curitiba. Não pode ter placa de Curitiba, tem que ter placa de Brasília ou placa de São Paulo, né? Eu vejo assim, já que você me perguntou, eu vejo assim. Mas eu também digo que o Supremo decidiu, está decidido. O presidente Lula é ficha limpa, portanto, apto a ser candidato à presidência da República na eleição do ano que vem. Esse é o grande fato político resultante desse julgamento. Eu sei que ele responde por outras ações, mas eu não acredito que haja tempo suficiente para que haja condenações, etc., né?
o que eu queria ressaltar é isso, que a placa de Curitiba é que apagou as provas que haviam sido confirmadas, né? Uma na condenação, na primeira instância, outra no Tribunal Revisor, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, e depois, ainda por causa de recursos, o Superior Tribunal de Justiça confirmou, e o próprio Supremo se manifestou aí em alguns pedidos dos advogados, né? Então, mas está decidido, Lula é ficha limpa e está pronta, está aberta a oportunidade da candidatura à presidência da República. Alexandre, tanto a defesa do ex-presidente Lula como alguns ministros da Suprema Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, chegaram a sugerir que o ex-presidente Lula era tratado com mais rigor pelo Supremo ao longo de todo esse processo, né? Desde pedidos de habeas corpus para não ir para a prisão, ele teria sido tratado com mais rigor por ser o ex-presidente Lula. Também há ministros que entendem que ele é tratado com mais condescendência por ser o ex-presidente Lula, que o Supremo, por exemplo, não se reuniu nunca tantas vezes para tratar de temas relacionados a um réu do que o ex-presidente Lula, por ser o ex-presidente Lula. Você acha que nós podemos dizer que o Supremo fez um julgamento técnico agora a respeito do ex-presidente Lula, independentemente do nome na capa, como costumam dizer os ministros da Suprema Corte, ou o nome na capa pesou na decisão? Pois é, tratar os diferentes de modo diferente e os iguais de modo igual, né? O que a gente viu aí, a maior prova de tratamento diferente é que o próprio Supremo alterou a sua posição a respeito da prisão em segunda instância, né? Então, isso foi modificado. Obviamente, está na cara de todo mundo por causa do ex-presidente Lula. É um nome de peso e influenciou nisso tudo, sem dúvida. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ontem, como faz todas as quintas-feiras, participou de uma transmissão pela internet, uma live, né, com o presidente da Caixa ontem. Ele sempre leva alguém do governo para estar com ele na transmissão e tratar de diversos assuntos. E ele foi informado durante a transmissão pela internet por um assessor que deixou para ele ali um papel sobre uma decisão tomada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A ministra, a partir de um pedido de um advogado, deu um prazo de 5 dias ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o presidente da Câmara explique por que não analisou um dos cerca de 100 pedidos de impeachment contra o ex-presidente, ou melhor, contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós separamos aqui um trecho do que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre essa decisão da ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia dá 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza no outro lugar brevemente, para discutir esse assunto aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Alexandre, a ministra Carmen Lúcia poderia ter arquivado esse pedido do advogado, poderia ter dito que essa é uma questão que compete exclusivamente ao Poder Legislativo, ou poderia tomar a decisão que tomou de pelo menos obrigar o presidente da Câmara a se manifestar sobre o que vai fazer, se pretende fazer alguma coisa com um desses pedidos. Como é que você analisa a decisão tomada pela ministra Carmen Lúcia? Ela pode ter tido a intenção de provocar algum constrangimento ao presidente da Câmara? Não, porque ela arquivou. Ela arquivou esse pedido no dia 7 de abril. Aí o advogado recorreu com agravo regimental. Aí ela teve que dar uma satisfação para o advogado, né? Foi isso que, na verdade, aconteceu. Pedidos de impeachment acumulam-se aí. Nos meus 45 anos de Brasília, eu vejo uma pilha de pedido de impeachment contra Fernando Henrique, contra Lula, né, para citar os mais recentes.
E todo mundo sabe que para passar tem que ir para o plenário com 2/3 dos votos apoiando, né? Se a presidente Dilma tivesse um voto além de 1/3 contra o impeachment dela, não teria sido impedida de continuar governando. É que não teve o apoio político dentro da Câmara, né? O recurso, são recursos da minoria. O presidente, agora cabe ao ministro, ao presidente da Câmara, dar uma satisfação para a ministra Carmen Lúcia. Agora é interessante o seguinte, que aí o presidente Bolsonaro estava, pelo jeito, revoltado com os acontecimentos, né? É porque tem cada uma. No dia 27 de março, eu acho, ele falou lá para os apoiadores dele, o Brasil tem uma vocação pela liberdade e as Forças Armadas, dentro da Constituição, não medirão esforços para garantir essa liberdade, né? E a frase ele repetiu ontem, lá em São Paulo. E aí, um advogado também recorreu ao Supremo e o ministro Marco Aurélio teve que dar 15 dias para o presidente, explique a frase de que as Forças Armadas podem contar com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Quer dizer, são coisas óbvias, parece teatro do absurdo, né? Ter que explicar que as Forças Armadas estão a serviço da liberdade e da democracia, né? Certo, ele vai responder, ora, basta ler o artigo 142, está lá, defesa da pátria, garantia das instituições, da lei, da ordem, isso é garantia da liberdade e da democracia. Então a gente realmente está vivendo tempos muito estranhos aí, está virando entrechoque entre poderes também, o que significa desarmonia, e isso realmente é preocupante, como lembrou o presidente na live de ontem à noite. O ministro Fachin, já falamos dele aqui, o ministro do Supremo, Edson Fachin, que é relator da Lava Jato, mandou ao presidente do Supremo, Luiz Fux, um pedido para voltar para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele quer mudar de turma e ocupar o lugar na primeira turma do ministro Marco Aurélio Mello, que vai deixar o tribunal. Ele antecipou em alguns dias a aposentadoria para julho deste ano agora. O ministro Fachin, que está ainda na segunda turma, não é, Alexandre? E tem perdido algumas votações importantes ali. A mais relevante delas e mais recente também foi na discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que essa sim parece ter mais possibilidade, se confirmada depois pelo plenário, de provocar nulidades ainda mais importantes para a Operação Lava Jato. Como é que você avalia esse pedido do ministro Fachin para mudar de turma, Alexandre? Pois é, naquele 4-1, né, ele foi voto único na história da suspeição de Sérgio Moro. E o interessante é que a influência dessa votação foi exatamente o que o Supremo, a Constituição diz que são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. E isso funcionou nesses 4-1. É uma coisa incrível. Ele tinha esperança de que fosse prevalecer a vontade dele, se sentiu desconfortável, está pedindo para mudar de turma, para voltar para a turma anterior. O presidente pode consultar um mais antigo que ele, se tem interesse. Se não tiver interesse, alguém mais antigo que ele pode fazer essa mudança. Agora, o que fica na dúvida é se ele leva ou não leva os processos da Lava Jato, porque ele é o relator, né? Normalmente leva, mas vai ficar, não vai ficar, está uma discussão assim, né? Nessa troca, eu poderia até fazer uma frase com um trocadilho, né? É um rock para saber quem fica ou sai do xadrez, né? Porque está se tratando, tem Lava Jato em jogo aí. Então daí a importância desse pequeno rock, né? Dessa troca de posição do ministro Fachin em turma do Supremo, né? Como o Sidney lembrou, o Supremo tem 11 e são 2 turmas de 5 para apressar os processos. Bom, e ainda no Supremo, Alexandre, o ministro Nunes Marques rejeitou
um pedido do senador Jorge Cajuru para obrigar o Senado a analisar, a instaurar um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Nunes Marques diz que o senador Cajuru não tem competência para fazer esse pedido e que não pode haver interferência judicial para acelerar processos e julgamentos na Casa Legislativa. O Senado, que está sendo alvo deste, ou era o alvo deste pedido feito pelo senador Cajuru. Está certo o argumento apresentado pelo ministro Nunes Marques, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, salta aos olhos que o Supremo demonstra com esse episódio que lá o pau que bate em Chico não é o pau que bate em Francisco. Porque foi uma decisão oposta à decisão de Barroso, que foi acompanhada inclusive pelo ministro Nunes Marques, em relação à abertura da CPI no Senado. Né? Vejam o que diz o ministro Nunes Marques, e isso serve também para o caso que a gente abordou hoje da ministra Carmen Lúcia. No voto dele, disse o seguinte: cabe ao Poder Legislativo e apenas a ele dirigir o processo de impeachment. Esta Corte tem considerado que a atuação do presidente do Senado e da mesa diretora em processo de impeachment de ministro do Supremo não é meramente burocrática, mas sim uma atividade propriamente de exame preliminar de conteúdo, de modo a evitar que o plenário seja chamado a avaliar todo e qualquer requerimento, inclusive aqueles manifestamente infundados. Não cabe ao Judiciário emitir pronunciamento para acelerar ou retardar o procedimento, dado que não existem prazos peremptórios a serem cumpridos para sua instalação. O que vale para esse pedido de impeachment, né, não vale para a abertura da CPI da Covid lá no Senado. Alexandre, ótimo dia. Bom final de semana, nós voltamos a conversar na segunda aqui no Liberdade. Obrigado, Colombo. A gente se encontra segunda e aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.